Você provavelmente entrou nesse vídeo porque você também quer saber como criar uma marca de sucesso com esse tal de brand. E calma que a gente vai te contar, mas antes disso, roda a vinheta. Bom, mas então antes de criar essa marca que vai bombar nas redes sociais, vai chegar em várias pessoas e vai fazer a sua empresa crescer, a gente precisa entender o que é esse tal de brand. E a gente já fez um vídeo inteiro falando sobre isso, que vai estar em algum lugar aqui por cima, que eu nunca sei onde é. Você pode clicar ali no izinho e conferir esse vídeo na íntegra. Mas basicamente, o branding vem de um termo em inglês que quer dizer algo como posicionamento de marca, ou criação de marca, ou fundamento de uma marca. Ele serve para estabelecer então essas bases que vão fazer com que a sua empresa, a sua marca, seja uma marca de sucesso, seja uma marca sólida e bem fundamentada. E para construir essa marca e todas essas bases, a gente vai seguir alguns passos para você construir certinho. Então já pega papel e caneta, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá, passo a passo, igual a Juju Todinho gosta, para criar sua marca de sucesso. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo vai se chamar propósito e manifesto. Eu falei um pouquinho por cima no vídeo anterior sobre ele, mas agora nós vamos então bem receita de bolo para você saber como criar isso. Primeiro passo então dentro desse primeiro passo seria o propósito. Hoje, para você ter uma marca, não basta mais apenas ter um bom produto, ser bem posicionado ou ter uma marca já estabelecida. Você também precisa vender um propósito. E o que quer dizer vender um propósito? Hoje as marcas, para ganhar espaço de mercado, elas estão se focando cada vez mais em públicos específicos. E esses públicos, eles decidem comprar essa marca a partir de um propósito que está de acordo com o propósito delas. Para você construir o seu propósito, você pode se perguntar: qual a diferença a minha marca faz no mundo? Por que ela existe? Vamos voltar lá para o exemplo da empresa de bolos. Existem um monte de empresas de bolos no mercado hoje, um monte de confeitarias, várias diferentes. Por que deveria existir mais uma? Por que você deveria ser mais uma empresa de bolos no mercado? Você vai ser a empresa de bolos? Qual é o seu grande diferencial? Por que você existe? E em um segundo momento, nós temos o manifesto. O manifesto ele serve para apoiar o seu propósito. É uma carta de você para você mesmo, enquanto empreendedor, enquanto dono da sua marca, que vai servir para fundamentar o seu propósito. Ou seja, como você vai chegar lá, qual que é a sua visão sobre ele, quais são os valores inegociáveis da sua marca, qual é o posicionamento que a tua marca tem que ter para chegar nesse propósito e uma série de outras coisas que vão fazer esse fundamento. Então, primeiro passo, propósito. Segundo passo, manifesto. Tá, agora vamos então para o passo número 2. Tá anotando? Pega papel e caneta e anota, cidadão. O passo número 2 é a construção então desse personagem que vai servir para se comunicar com essas pessoas que você está tentando se comunicar. Aí tem esse ponto, muitas empresas erram, porque ela está sempre se comunicando, mas não está bem definido com quem está se comunicando e nem o jeito de comunicação. Provavelmente você já deve ter entrado no Instagram de alguma empresa que ela faz um post super jovem, good vibes, e outro post falando para a família tradicional brasileira. Por quê? Porque ela está perdida no personagem, literalmente. Ela se perdeu no personagem dela. Ela não construiu esse personagem. E esse personagem, ele serve, então, de ferramenta para você se comunicar com o seu público-alvo. Esse personagem não tem algumas etapas para construir ele. O primeiro deles seria o tom de voz desse personagem, então como ele vai se comunicar de forma branda, de forma agressiva, de forma posicionada, de forma amigável. Pode ser qualquer uma dessas formas, você decide. Também, esse personagem normalmente ele tem uma história, ele tem um histórico, ele vem de algum lugar. Então você também pode definir a história e o histórico da sua marca. Um ponto interessante sobre a história é que algumas marcas têm histórias que realmente aconteceram. Já outros personagens de outras marcas, a história dela é completamente inventada. Isso acontece muito com marcas que estão dentro do imaginário, por exemplo, marcas infantis, ou marcas que mexem com algum imaginário das pessoas. Elas inventam a história, e você também pode inventar a sua história se você quiser. Um outro ponto para construir o personagem seria os arquétipos. Lá há muito tempo atrás, lá na época da Grécia Antiga, os gregos desenvolveram um sistema onde eles utilizavam formas de estereotipar personalidades da sociedade com o objetivo de satirizar ou dramatizar algumas vivências do dia a dia. E depois de um tempo, um cara chamado Jung, que é um terapeuta, um psicanalista,
desenvolveu então 12 arquétipos que são estereótipos de personalidades da sociedade que hoje nós utilizamos dentro do branding para poder selecionar ou então fragmentar a sociedade em tipos de pessoas. Também tem gente que pensa nisso como classificações das personalidades das pessoas. Pode ser. E as marcas vão utilizar isso, então, para se aproximar de pessoas que são parecidas, que são semelhantes com o seu propósito e manifesto. E daí, esses arquétipos são vários. Nós temos um post completo lá no nosso blog sobre os 12 arquétipos, conectando com Todo Mundo Odeia o Chris. Então, se você quiser passar lá no nosso blog e conferir, vai te esclarecer melhor sobre como que funcionam esses arquétipos. E tudo isso que eu falei ajudam você a construir, então, esse personagem bem posicionado e bem estabelecido para se comunicar com o seu público-alvo. E agora, por último, somente no final, depois de tudo isso que foi construído, é que nós vamos falar então das ferramentas que você vai utilizar para se comunicar e para crescer de fato a sua marca dentro de onde você queira. Pode ser dentro do Instagram, das mídias digitais, ou do site, seu posicionamento, ou até em outras mídias que você queira. Essas ferramentas, então, elas podem ser monetizáveis ou não monetizáveis. As monetizáveis são seus produtos, serviços, aquilo que você oferece para as pessoas consumirem da sua empresa. Já as não monetizáveis são também produtos que você entrega, mas que não são produtos que as pessoas vão comprar. Por exemplo, a Lever TV. A Lever TV é um produto da agência Lever que não é monetizável. O nosso objetivo aqui é um objetivo educacional, é te auxiliar nesse processo de construção da sua marca, de posicionamento online, de forma gratuita. Outra ferramenta não monetizável da marca que é muito potente é o conteúdo produzido nas diversas mídias digitais, seja no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, no seu blog. E cada uma dessas ferramentas não monetizáveis, ela tem algum objetivo específico, seja aumentar a sua audiência, ou então mandar pessoas para dentro do seu site, que a gente vai chamar de inbound marketing, ou seja qual for o seu objetivo. É sempre importante você definir previamente qual é o seu objetivo. Por exemplo, o objetivo da Lever TV, além de entregar um conteúdo educacional de qualidade para você, é aumentar o nosso alcance, chegar a mais pessoas e também aumentar a nossa base de clientes. E isso precisa estar muito claro desde o início quando você for criar um produto não monetizável, afinal, você não vai ter um retorno imediato dele. Mas, como uma empresa, você precisa pensar estrategicamente para que isso de alguma forma retorne para você no futuro. E é aqui nas ferramentas que está o grande segredo das marcas de sucesso. É aqui que você precisa pôr o seu maior empenho, o seu maior esforço e empenho criativo. Porque aqui é onde você vai definir se você vai ver uma necessidade de mercado e atendê-la, ou se você vai criar uma necessidade de mercado para então atendê-la. É aqui onde as marcas desenvolvem a famosa dor, que todo mundo fala por aí, que muita gente acaba não entendendo muito bem como é. A dor é uma necessidade da tua audiência, uma necessidade do seu público. No primeiro caso, onde você identifica uma necessidade e atende, você já identifica, então você imagina como é seu público, você imagina as necessidades que ele tem e já vai atendendo essas necessidades. Mas no caso de outras marcas, o que elas fazem? Elas fazem a alternativa A. Elas primeiro crescem a sua base, crescem a sua audiência, se posicionam no mercado, colhem as informações desse público que elas já construíram para depois identificar essa necessidade e atender. Ou então, no caso da Apple, por exemplo, ela vai criar uma necessidade, ela vai criar uma demanda. Então ela cria uma atmosfera, um universo, uma coisa toda, né, um imaginário, e a partir disso ela te gera uma necessidade de consumo e daí então ela atende essa necessidade. E aqui que está o grande pulo do gato. Não necessariamente você precisa ter uma grande necessidade de mercado para estar bem posicionado como marca. Você pode criar essa demanda, mas daí vai depender da sua habilidade, da sua potência em relação a posicionamento mesmo, a se colocar nas mídias digitais. Então, assim, eu aconselho você, se você está começando agora, a primeiro criar uma base de clientes e identificar necessidades que já existem, para daí, então, atender elas. Né? Por exemplo, aqui na agência Lever, nós sentimos a necessidade recentemente de criar templates para os pequenos empreendedores poderem criar seus conteúdos de uma forma visual mais coerente com a marca. É uma necessidade que eu não tinha identificado no início da agência e que hoje
é uma necessidade que tem sido atendida pelo retorno dos nossos clientes, das pessoas que a gente atende, dos levernautas e tudo mais. Então, tome cuidado e ponha bastante empenho criativo nesse ponto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa jornada, desse vídeo. Se você curtiu mesmo o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e também deixa o seu like. E se você puder, comenta aqui embaixo o seu nicho e o que você está pensando para sua marca em relação ao seu brand. Assim a gente também pode te ajudar. Então é isso, até a próxima!